Começando mais uma live com vocês aqui no RJ Entrevista. É sempre um prazer estar com vocês aqui, falando, conversando sobre vários temas. Hoje o assunto é português, língua portuguesa, aliás, mais do que língua portuguesa, comunicação. A gente vai falar sobre como se comunicar uns com os outros. E essa live é bem especial, que é uma pessoa muito querida no estado de Pernambuco, a professora Fernanda Bergman. A live, como vocês sabem, conta com o apoio da Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, a Copergás, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. Eu quero dar um oi aqui para Beto Lago, para Pernambuco Restaurante que está aqui, Joseli Lacerda, sempre presente, Adélia, Eber Vieiro, Tita Melo 10, Janete, Ernesto, Liese Nóbrega, olha, tanta gente falando boa noite, Tita, Janaína, muita gente presente, Joésia 59, Júnior Finger, muita gente, Ana Amélia, nossa convidada já está presente aqui, ó, Joaquim Francisco. Realmente eu queria falar de Joaquim Francisco, antes de começar essa live hoje, foi realmente um dia de muita tristeza. Nós perdemos nosso ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-ministro, o governador Joaquim Francisco. Realmente está sendo um dia de muito luto para todos nós que vivemos aqui, muito triste. E nós queríamos mandar os sentimentos para toda a família e para todo Pernambuco que está sentindo realmente esse momento da perda de Joaquim Francisco. Mas vamos seguir em frente, vou chamar aqui nossa convidada. Boa noite, Rio Grande do Norte, estou na área, Alisteu Pasto Júnior está na área também. E o papo hoje vai ser interessante, porque a gente vai falar sobre comunicação, não é só sobre... Afinal de contas, a gente tem que se comunicar, mas falar também sobre esse... Olha ela aí, tão querida! Roberta, boa noite, estou tão feliz de estar aqui, só não estou mais feliz por conta dessa perda lamentável de Dr. Joaquim Francisco. Também quero deixar aqui todos os meus sentimentos e meu apoio à família, aos amigos, aos admiradores. Dr. Joaquim Francisco é considerado quase uma unanimidade, porque mesmo os opositores tinham um grande respeito pela elegância, pela educação. Grande perda, e eu sinto muitíssimo. Pois é, ele sempre foi um defensor das nossas raízes, né? Queria escrever o livro dele, A Massaranduba do Tempo, veio de Macaparana, mantinha aquela tradição de falar, aquele nordestino que a gente tem orgulho, aquele sotaque nordestino. Era realmente uma figura, sempre tinha uma tirada engraçada, sempre sabia sair com aquela coisa. Você conviveu com ele, sabia que ele era colunista da CBN também, ele sempre tinha aquela tirada, uma coisa para nossos sentimentos, o pessoal está mandando aqui. Realmente, isso. A gente estamos todos enlutados, mas nossa live já estava marcada, a gente já tinha um compromisso com os nossos seguidores, então a gente não poderia desmarcar. Lulu Pinheiro está mandando boa noite, professora! E o pessoal Lulu, boa noite a todos, Aristeu, Beto Lago, já vi alguns alunos, ex-alunos, amigos queridos. Muito obrigada pela presença. Em primeiro lugar, quero agradecer demais a Roberta. Roberta, eu me sinto extremamente honrada. Eu sou sua admiradora. Eu acho você uma jornalista, uma profissional, uma mulher extremamente elegante, adequada, acessível. Eu sou fã, declarada. Não vamos trocar isso. Fã, eu sou sua. Você é maravilhosa. Eu queria ter um terço do seu conhecimento. Mas vamos lá. Eu sei que todo mundo lhe conhece, mas antes de começar, a gente tem a praxe sempre de falar um pouco sobre o nosso entrevistado, nossa entrevistada. Então eu vou lá falar um pouquinho sobre Fernanda Bergman. Ela é professora de português e redação há mais de 30 anos. Prepara alunos para o Enem, vestibulares e concursos. No segmento de empresas, trabalha há mais de 10 anos realizando cursos de atualização in company para algumas das maiores instituições públicas e privadas do Brasil. Bergamo também é professora do projeto de educação da Rede Globo e portal G1, colunista da rádio CBN Recife, palestrante em congressos nacionais e internacionais, olha aí, brilha lá fora.
e consultora de língua portuguesa para diversos veículos. Boa noite, Fernanda Bergamo. Vamos nos comunicar, que é o que a língua portuguesa nos dá a oportunidade, não é isso? É exatamente isso, e eu gostaria muito de sempre ser apresentada como uma apaixonada pela língua portuguesa. Eu sou apaixonada por nossa língua e reconheço que muitos podem até dizer que nós não temos muita sorte porque é uma das línguas mais difíceis do mundo. Ela é difícil, mas ela é muito generosa, ela é muito linda e ela sempre dá caminhos diferentes para dentro do estilo de cada um, Roberta, a pessoa poder se comunicar bem. Porque a comunicação, ela pressupõe entendimento. E é tão importante que os profissionais nas mais diversas áreas tenham essa noção. Eles não falam apenas para os seus pares. Eles precisam se fazer entender por todos. E é nessa questão que eu acho que está a grande falha. Não é nem falta de capacidade. Às vezes as pessoas têm uma capacidade linguística indiscutível, mas esquecem que a linguagem pressupõe, comunicação pressupõe entendimento. Então você falha se você não é compreendido por todos que escutam você, que leem você. Então, basicamente, não é uma questão de gramática e de grafia. Você não precisa se agarrar àquelas regras de português que muitos consideram chatíssimas e que foram decoradas na escola. Mas usar a comunicação como sua identidade. Porque isso é a sua imagem. É muito importante. Você que é uma profissional da área do jornalismo e que sabe como a palavra é importante, precisa ser bem tratada, já deve ter se deparado aí com situações em que profissionais de fato não são claros, não é verdade? Pois é, isso que eu queria falar com vocês. Sobre essa questão do juridiquês, que é uma coisa muito... A gente às vezes pega, vai entrevistar um jurista extremamente renomado, sabe demais, mas na hora de se comunicar, ele fica naquele jargão jurídico e a gente não entende absolutamente nada do que ele diz. Às vezes o mesmo com o médico. Ele quer dizer o conhecimento dele e na hora não traduz nada para o povo o que a gente queria saber sobre a doença. O mesmo acontece também hoje em dia muito com o pessoal de tecnologia. A gente fala o internetês. A pessoa vai lá, fala um monte de coisa. Quando a gente fala, hã? O que foi que você disse? Pelo amor, traduz para a gente. Então, fala para a gente como essas pessoas devem se comunicar com nós, jornalistas, que passamos para o povo e para o povo também, quando eles forem se comunicar. Como é que deve acontecer isso? Para eles mostrarem que têm conhecimento, mas que precisam se comunicar de uma forma, vamos dizer assim, mais comum. Olha, Roberta, você falou de 3 áreas muito interessantes, não é? A área lá dos legisladores, dos advogados, dos juristas, dos juízes, que teimam em usar o juridiquês. E eu acho que, e sim, explicando aqui para quem está nos acompanhando, o juridiquês são aqueles termos usados pelos profissionais de direito e que são classificados como exagero de jargões. Não é? Muitas vezes tem uma forma extremamente rebuscada de se apresentar e só eles se entendem. Eu não sou contra o juridiquês quando o advogado, por exemplo, ele fala para os seus pares. Eles podem usar os arcaísmos, eles adoram os latinismos, mas se eles estiverem diante de um grupo heterogêneo, ou seja, se eles não tiverem à sua frente apenas os seus pares, eles não podem usar o juridiquês porque eles começam a comprometer o que a gente chama de comunicação democrática. A não ser que seja assim, olha, eu vou falar com esse jargão porque eu preciso passar essa informação, mas somente para um grupo. Primeiro que não é elegante. Chame a pessoa à parte para falar lá o que você acha que tem que ser privado. Mas diante de um grupo, você não deve usar o juridiquês, a não ser que esse grupo só tenha os advogados. Você falou também dos médicos, e aí passa por uma situação que ainda pede mais sensibilidade. No geral, a gente não procura médico porque está bem, não é? Eu sei que tem uma medicina preventiva, mas no geral, nós procuramos fragilizados por uma dúvida, por uma doença, por um incômodo. E nesse momento, mais do que em qualquer outra situação de comunicação, o médico tem que ser acolhedor.
Então, ele precisa utilizar termos que o paciente compreenda. E quanto mais popular for o seu paciente, sabe? Porque a gente tem vários níveis linguísticos nesse país tão desigual. Mais claro ele precisará ser. Porque senão ele compromete o tratamento, ele pode agravar a doença, embora ele esteja fazendo o trabalho dele. Então, assim, tem que simplificar. Novamente, entre os médicos, eles podem usar aqueles termos super complicados. Mas você disse muito bem, se eles forem passar para você, como jornalista, que vai receber a informação numa fonte séria e vai passar adiante para um público extremamente heterogêneo, a linguagem precisa ser simplificada, precisa ser acessível e precisa ser compreendida por todos. Você também falou... Pois não. Né, que também é outra coisa que é muito complicada hoje em dia. Olha, as diferenças de gerações, que quem não nasceu inserido na geração digital sente muita diferença e fica, o que é isso? Meu Deus, que termo é esse? Exatamente. O internetês é outro tipo de linguagem extremamente excludente. Especialmente pelo que você acabou de dizer. Há uma geração que não nasceu com o mouse na mão, que não nasceu com o celular. A garotada que eu acompanho, preparando para Enem, por exemplo, eles não têm ideia de que somos uma geração que precisávamos rebobinar a fita. Que se pagava uma pequena multa se você devolvesse à locadora a fita não rebobinada. Eles não sabem nem do que a gente está falando. Mas olha, tem gente... Fita. Não sabe o que é fita. Se você mostrar não sabe. É isso, não sabe, tem nem noção. E eu achei interessante porque quem está aqui me escutando, se for mais novo, e eu vi que pelo menos eu identifiquei 2 alunos aqui dessa geração, eles talvez estejam nesse momento assim. Fernanda está falando de quê? Pois é assim que se sente seu avô quando você usa o internetês. E há uma preocupação enorme, porque o internetês, ele é até adequado no ambiente da internet. Você está lá no grupo de WhatsApp. Mesmo um grupo profissional, Roberta, não é problema você colocar VCTBPQ. Porque como é uma linguagem que exige uma certa agilidade, as abreviações fazem parte do internetês. Por exemplo, o termo tweetar, que é um internetês que basicamente substituía e escrever no Twitter. Né? Tweetar é escrever no Twitter. É um termo mais enxuto para que a pessoa possa passar informação com mais rapidez. Então, assim, tem pais que dizem assim para mim, Fernanda, eu fico tão preocupado porque eu fico com medo que meu filho se prejudique na redação do vestibular ou do Enem usando essa linguagem que eu vejo ele utilizar. E deixa eu acalmar todos os pais que estão aqui. O seu filho sabe onde usar o internetês. Roberta, eu nunca li uma redação que o aluno colocasse VCTBPQ. Nunca. Eles sabem que são ambientes diferentes. Porque uma coisa que eu digo sempre, e é o meu conselho para todo mundo que aqui está nos acompanhando, o melhor comunicador do mundo não é aquele que tem um vocabulário mais rico, não é aquele que usa jargões que são muitas vezes inacessíveis, não é aquele... Deixa eu ver se... Continua me ouvindo? Está me ouvindo muito bem? Muito bem. Não é aquele que, nesse rebuscamento, torna a comunicação inacessível. O melhor comunicador é aquele que sabe que a linguagem precisa ser adequada. Eu acho que a melhor característica da comunicação, Roberta, é a adequação. E a adequação, ela acontece quando você respeita 3 elementos da comunicação. Para quem você está falando, ou para quem você está escrevendo, que é o seu interlocutor, primeiro elemento. O segundo elemento é o assunto. E o terceiro elemento importantíssimo é o ambiente. Se mudar um desses 3 elementos, você vai ter que mudar o jeito de se comunicar. Eu sempre faço essa comparação. A gente não fala em casa com o filho como falamos com o colega no ambiente de trabalho, porque não seria adequado. Mudou o interlocutor. Mas muitas vezes em casa nós falamos com o filho de um jeito e se estivermos com esse filho num ambiente mais formal, uma missa de 7º dia, nós não falamos do mesmo jeito,
porque mudou o ambiente. Mas, às vezes, dentro de casa, há situações em que você está falando com seu filho e o assunto pede uma mudança na comunicação. Digamos que você vai comunicar que o avô está doente ou que você vai se ausentar trabalhando por um mês. O assunto muda e a forma de falar também. Então, o melhor comunicador é aquele que pensa na adequação, respeitando interlocutor, assunto e ambiente. Porque falar e escrever bem é como escolher a roupa. Você não vai à praia como você vai a uma festa de gala, porque não seria adequado. E se as pessoas pensarem nisso, respeitando o próprio estilo, elas serão excelentes comunicadoras. Eu não tenho a menor dúvida disso. Olha quem está aqui, Jurema. Deu uma aula agora, mas uma aula que eu amei, mas eu achei isso tão interessante, porque isso realmente é uma verdadeira aula de comunicação, porque as pessoas não estão entendendo em que momento falar, e eu acho que isso vale aí para a internet, que as pessoas fazerem aqueles comentários que estão ali, não é o momento apropriado de você comentar em público, que tem milhões e milhões de seguidores ali, certo tipo de comentário. Eu acho que isso aí a gente está falando de comunicação de uma forma geral, não é? Você, certo tipo de comentário que você faz com um amigo, você não faz numa internet que tem milhões e milhões de pessoas vendo, não é isso? Perfeita, Então, Roberta. eu acho que isso aí, eu acho que seria uma aula também para dizer que o comentário na internet não pode ser feito de uma forma banal, porque, como você diz, é o ambiente que não é propício para você fazer. Isso, você disse tudo. Às vezes, até o ambiente quando você se sente à vontade com aquela pessoa para quem você vai comentar. Mas, às vezes, o assunto da postagem pede um pouco de empatia da sua parte. Eu acho que as pessoas precisam observar as redes sociais como se fossem as casas das pessoas. Nós não invadimos as casas de ninguém. Nós não entramos se nós não formos convidados. E nós não chegamos à casa de ninguém para dizer um palavrão, para fazer uma crítica fora de contexto. Então, assim, se você não tem nada de bom a dizer naquele espaço que é público, não diga. Eu me pergunto por que a pessoa segue a outra, se é apenas para criticar, para falar mal. Então, assim, não siga. Eu acho que precisamos ser mais construtivos. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que concordar com tudo, não. Mas é possível discordar com elegância. Aliás, a educação, ela precisa estar presente em qualquer relação, seja presencial ou seja virtual. Falta educação demais neste ambiente, não é, Roberta? Nós observamos, às vezes, diante de algumas postagens, pessoas que não estão ali para dar a sua opinião sobre a postagem ali. Você, por exemplo, tem uma preocupação muito grande, você é extremamente elegante, muito objetiva. Ai, meu Deus do céu, você diz que não quer elogio, mas eu preciso elogiar, porque seus textos são muito claros, você presta um serviço muito importante, quer manter... Eu faço meus alunos acompanharem você, porque a redação precisa ter informação atualizada, de boas fontes, de fontes sérias. E muitas vezes acompanhando você ou fazendo algum comentário, eu tenho uma vergonha de alguns comentários que, assim, são completamente fora do contexto, porque essas pessoas não sabem ser boas comunicadoras. Elas não estão ali para prestar um serviço. Eu acho que são pessoas extremamente infelizes, solitárias, desocupadas e que atrapalham, não é demais. Olha, tem outra pessoa aqui que é uma comunicadora, Roberta, Natasha. Nata Declarar. E olha, essa menina escreve. Hoje mesmo eu li um texto dela que a gente ri e chora ao mesmo tempo. É uma delícia o texto dela. Nós estamos aqui com pessoas acompanhando a live que, nossa, eu não usei nem a roupa adequada. Estou achando que estou precisando de ali me trocar. Não tem nem roupa de... Agora, eu queria saber o seguinte. É uma coisa que eu preciso, ó, perfeito, estou amando minha filha, está dizendo sua linda, olha aí, é nada a declarar, olha aí, ela é maravilhosa. Oi. Fernanda, mas eu preciso falar de um assunto que é o assunto do momento, que é o ensino híbrido.
certo? É sua praia e esse momento que chegou realmente é muito complicado. Porque muita gente diz assim, olha, eu prefiro o ensino só à distância do que o ensino híbrido. Porque a professora no ensino híbrido ou o professor fica, nem tá lá, nem tá cá. Ele quer dar atenção ao aluno presencial e ele quer, ao mesmo tempo, também fazer a coisa fluir na internet. Como é que está sendo esse momento? E a gente sabe que o híbrido vai durar muito tempo, porque a gente sabe que a gente não pode ir. Enfim, virou o que está estabelecido no momento. Como é que é essa questão do ensino híbrido para vocês hoje, que estão com a mão na massa e tem aí um Enem pela frente, porque agora não é mais vestibular, né? É Enem mesmo, né? Ou ainda usa vestibular? Ainda usa. Há os vestibulares das universidades particulares, então o termo ainda é correto, Pronto, está adequadíssimo. Com medo de ser ultrapassada, porque eu não tenho mais filho pequeno, não sei. Então, o Enem e o vestibular. Como é que é preparar essa turma, ou outras turmas também, de olho numa tela para agradar quem está em casa e de olho na turma presencial? Olha, é muito complicado, muito, muito, muito. E eu preciso prestar uma homenagem aos meus colegas professores que caíram de paraquedas já faz 1 ano e meio praticamente na situação desse ensino ou híbrido ou completamente virtual. E muitos, Roberto, estavam despreparados, porque assim, eu me sinto uma privilegiada na situação, porque eu sou professora, essencialmente eu sou professora, mas como eu já tinha 15 anos de projeto de educação e tinha uma certa convivência com câmera, como a própria CBN, a nossa língua portuguesa, que é a coluna das terças e quintas, já completou 5 anos. Então, eu não tenho muita dificuldade de falar com câmera, mas os meus colegas, eles ficaram numa situação extremamente desconfortável, porque numa semana estávamos na aula presencial. Na outra semana, lockdown, e a aula precisava continuar, e cada colégio oferecia uma plataforma, fosse o Zoom, fosse o Cisco Webex, fosse o StreamYard, né? Muitas, e eles precisavam lidar com uma ferramenta completamente nova. E não era somente assim, eu entrar para dar aula, como eu estou aqui conversando com você, com os alunos fazendo os comentários pelo chat ou abrindo o microfone, mas é saber lidar com muitas coisas. Por exemplo, preparar a aula para aquele veículo, porque é completamente diferente, Roberta. Cada veículo, a gente mesmo sabe isso. Por exemplo, eu me comunico no jornal de uma forma, no Instagram de outra, nos stories, que é a mesma plataforma, de outra, enfim. A gente sabe que cada veículo tem sua própria comunicação. Então, você está ao vivo é uma coisa, você está pela tela é outra, completamente diferente. Pronto, você sabe o que é isso. Nossa Senhora Janaína Araújo, a editora mais fantástica do Fantástica aqui, mandando beijo para você e para mim, Roberta Cabrita, beijo. Beijo grande, Jana. Aqui, obrigada, aliás, que parabéns, não quero dizer obrigada por estar aqui para dizer a gente. Maravilhosa demais, Vivi Siqueira, tantos outros. Boa noite a todos, muito obrigada pelas palavras carinhosas. Olha só, Roberta, você falou muito bem. Cada veículo pede uma forma de comunicação. Tem tudo a ver com o que eu falei sobre adequação. A minha aula presencial, por exemplo, dando um curso de redação, o aluno ficava comigo no presencial por 1 hora e meia. 1 hora e meia no presencial, olho no olho. Eu sentia aquele aluno que estava distraído e disperso. Eu percebia aquele que entendeu e aquele tímido que não entendeu e que eu precisava explicar novamente. Porque eu estava ali. É perceptível. E essa aula precisou ir para o ambiente virtual. E ela não podia ter mais 1 hora e meia. Muitos colégios falharam nisso. Porque você sabe como o tempo na televisão precisa ser reduzido. 1 minuto é muito. Então, imagine 1 hora e meia presencial passando para o ambiente virtual. Então, para você ter ideia, eu aproveitei, entre outras coisas, a pandemia, além de trabalhar muito de domingo a domingo, porque professor não descansou, não. Ele mais do que quadruplicou o trabalho. Mas, além de tudo, eu fiz uma pós-graduação em gestão educacional. E o meu TCC
era exatamente usar a experiência de um ano de pandemia para dizer como aquele meu curso presencial funcionou no formato virtual. E a prova disso era o resultado dos meus alunos no último Enem, que ficaram comigo 5 semanas no presencial do ano passado, e até o Enem que aconteceu este ano, só ficaram comigo após disso no virtual. E os resultados foram maravilhosos. Mas isso porque eu tinha essa experiência. E eu queria ajudar os professores, queria dizer qual era o caminho. Então, a primeira coisa, a minha aula de 1h30, ela virou 3 blocos. Meia horinha de uma aula gravada de técnica de redação, meia horinha do tema de redação da semana que o aluno teria que produzir. Ali eu não tinha mais o aluno para debater o tema comigo, então eu trazia vídeos. Trouxe, por exemplo, matérias suas sobre questões da sociedade. Porque o aluno tendo a informação de fonte séria, daquela questão da violência, por exemplo, certo? Se ele tivesse um vídeo que eu trazia do YouTube de uma fonte séria e a minha temática, a temática da semana sendo apresentada por mim no formato da redação do Enem ou do SSA3 ou de qualquer outro vestibular, em meia hora, e aí ele assistia a aula, ele assistia ao tema e ele ficava comigo ao vivo como você está, por mais meia hora, 45 minutos, que era no Zoom. Aliás, que é ainda no Zoom. Para tirar dúvida, para interagir, para eu complementar, para ele dizer, Fernanda, eu gostei muito daquela matéria de Roberta, porque ela trouxe um exemplo de algo que persiste em nossa sociedade. Então, a aula de 1h30, que o professor segura maravilhosamente bem, porque ele é preparado para isso, precisou ter um novo formato para esse ambiente virtual. Agora, chega a sua pergunta. E o híbrido, Fernanda? Que o professor está com parte da turma no presencial e por uma telinha está tendo que dar atenção ao aluno que não está no presencial. Aí é que é ginástica. Aí é que é ginástica, porque esse professor, e ele tem habilidade para isso, porque eu sempre dou essa dica, trate o computador como se fosse um aluno. Então, você passeia pela sala, claro que você agora está tudo no distanciamento, ninguém mais se toca, uso de máscara, o distanciamento obrigatório, todo... Promete, né? A nossa comunicação é a máscara, principalmente porque a gente não vê a boca, a linguagem, a fala. Eu acho que você que trabalha com português vê muito, né? Porque compromete, né? Compromete demais. Sempre tem essa pergunta. E aí? Com hífen, Bárbara, com hífen. Quando você está fazendo a saudação, aí você coloca o hífen. Inclusive, obrigada, querida. Inclusive, quando não é a saudação, por exemplo, você escreve minha irmã é bem-vinda em minha casa, você não está usando a saudação, aí não tem hífen. Mas quando ela chega e você diz bem-vinda, aí hífen, tá certo? Olha, tem uma premissa que que não, é uma coisa que não é legal, sempre tem hífen. É verdade isso, professora? Verdade. Tem 9 prefixos, Roberta, 9. Que em qualquer situação você vai colocar o hífen. Como é muito chato lembrar de 9, eu separo em 3 famílias. A primeira família eu chamo de família política. Ex, vice, sem. Ex-prefeito, vice-governador, sem terra. Sempre com hífen. A segunda família é a família do P. Pós, pré e pró. Pós-graduação, pré-vestibular, pró-reitor. Sempre com hífen. E a terceira família é a família do em. Além, a quem e recém. Recém-casados, além-mar, a quem-mar. Então, com esses 9 prefixos, sempre use hífen. Ai, que coisa boa. Mas adoro essas aulas. Eu amo isso. Eu amo essas coisas de português. Amo. Agora, eu queria uma pergunta aqui de Beto Lago, que é nosso amigo, é jornalista, tem uma filha dele estudando com você e ele está muito preocupado. Aí ele mandou essa pergunta. A pandemia deve provocar o aumento do déficit escolar e da evasão escolar? Infelizmente, Beto. Infelizmente. Isso já está acontecendo e isso é tremendamente preocupante. Olhe, a prova de que isso está acontecendo é um número baixíssimo de inscrição no Enem.
3 milhões. Olha, é como se 2 milhões de jovens tivessem desistido de melhorar a própria vida usando o caminho da educação. Pois é. Então, claro. Quem não tem acesso a computadores e celulares para estudar? Agora, esse número, porque a gente sabe que computador, celular, todo mundo tem, né? A gente sabe que celular acaba todo mundo tendo. Agora, o problema é um Wi-Fi, uma rede de Wi-Fi que preste. Porque a gente sabe que nem todo canto pega para você estudar. O celular, a gente sabe que na mão tem, para passar um WhatsApp, que é uma coisa curta. Agora, uma rede de Wi-Fi que funcione para você estudar, não tem, né? É essa a verdade? Não tem. E essa questão aumenta a desigualdade. Se a desigualdade já era abissal, ela se tornou assim, ferindo diariamente os direitos humanos. Porque você disse tudo, todo mundo tem celular na mão, mas nem todo mundo tem acesso a uma internet com alguma estabilidade para poder ter o estudo, o ensino. Agora, Roberta, eu observei no ano passado, claro que são raridades, são exceções, mas alunos de escola pública sem acesso à internet, que estudaram e se prepararam para o Enem, como nós estudamos a vida toda, livros. Eles tinham um material, por exemplo, esse aluno em questão, Alceu, o nome dele, ele me acompanhou, porque assim, na medida do possível, eu no segundo semestre faço muitas lives, para poder atingir o estudante que está desanimado, que não tem condições de fazer um curso meu. Então, assim, eu faço lives para passar dicas importantes, para dar chances melhores a alguns. É claro que a gente não consegue tudo, mas a gente faz a nossa parte. Então, esse Alceu, ele disse assim, professora, só agora, e ele falou comigo em setembro do ano passado, mas ele disse, só agora, e olha que eu estou falando de quase 5 meses depois, eu estou conseguindo acompanhar a live e estou conseguindo acompanhar projetos de professores aqui nesse ambiente virtual que chama Curso Solidário. Mas eu não parei. Eu estou desde abril estudando pelos livros, porque assim, eu estou no 3º ano, não tive aula nenhuma esse ano, palavras dele, mas eu tinha um material na minha mão. Entendi. Então eu achava que eu estava usando como desculpa não ter internet. Se eu tinha um livro, que era o livro que eu ia usar no colégio, claro que é mais difícil. Não tem um professor. E ele disse uma coisa muito certa, que aí eu acho interessante falar para os pais como o Beto, que estão aqui nos acompanhando. Às vezes você consegue estudar sozinho bem. Quando você tem uma boa capacidade de leitura, história, geografia, português, literatura, língua estrangeira. Mas estudar química, estudar matemática, estudar física, quando você se depara... Não dá, Roberta? A gente é de humanas. Como eu sou de humanas, eu não sei nem para onde vai. Aliás, hoje, se me perguntar, mandar fazer uma raiz quadrada, eu não sei mais nem para onde vai. Ainda bem que a gente não precisa, né? Eu também estou com você, juntinha. Mas ele tinha razão. E aí, o que é que ele fez? Ele passou o primeiro semestre do ano passado debruçado sobre o material que ele tinha, apostila, livro. E quando ele conseguiu uma internet com alguma estabilidade, que ele teve condições, que inclusive foi apoio da própria escola, ele começou a estudar os conteúdos atrasados de matemática, física e química, com a aula do professor, com a explicação e tudo mais. Não é a mesma coisa. Mas a gente tem... Olha, eu acho que brasileiro tem essa capacidade. Não tem um ditado que diz a gente dá nó em pingo d'água? Pois é. Então, é verdade que a evasão aumentou demais, que o número... Olha, o Enem não tem tão poucos inscritos, ó. Há muito tempo. Isso passa pela questão econômica. R$ 85 pode parecer pouco para a gente, mas é um dinheiro significativo para quem está passando necessidade. Não é verdade? O custo de vida está muito alto. A gente vai no supermercado, leva um dinheirão e sai com um pouquinho, aquela história, né? Tá muito complicado, realmente. Tá muito. E me preocupa o futuro, não é, Roberta? Porque, assim, esses 2 anos... eles vão cobrar uma conta alta. Esses 2 anos, eles vão cobrar. É uma defasagem muito grande.
Olha, Raimundo Carreiro, veja aí, nosso prêmio Jabuti. Meu Deus! Meu Meu Deus do céu! Dá um beijo Mestre! Dá Meu um beijo Deus do céu, que honra! aí, prestigiando a gente. Agora, eu queria saber com relação à escrita. Eu tenho muita curiosidade de saber como é escrita mesmo, a grafia dessa juventude que veio e nasceu digital. Porque eu É, vejo, se essa turma aprendeu a escrever, porque eu vejo que até nós, que já somos mais velhos, nascemos escrevendo, fizemos caligrafia, etc e tal, já perdemos o costume de escrever. Porque a gente já é não escreve, verdade. a gente tudo digita. Então, eu imagino uma geração que nasceu digitando. Essa geração vai escrever futuramente na tinta, no papel, ou não vai existir mais isso? Não Vai, vai, não não vai. vai, não vai. A Finlândia, por exemplo, nos colégios da Finlândia, o aluno não é mais, não usa o texto manuscrito. O papel É tudo digitado. Não, não. E olha, o Enem digital daqui a pouco será uma realidade. Nós tivemos o primeiro Enem digital no ano passado. Esse ano é o segundo. O piloto foi no ano passado. Aliás, a última edição, essa que aconteceu este ano por conta do atraso. O segundo Enem digital será agora, mas tudo leva a crer que daqui a 5, 6 anos nós não teremos mais o Enem nessa versão tradicional, manuscrita. Olhe, eu, você, muitos de nossa geração, a gente sente um certo sofrimento. Eu sou muito agarrada a papel, textura de papel, cheiro de papel. Mas, por exemplo, quando eu viajo, e eu gosto demais de ler, né? Então eu sempre levo livros para as viagens, mas eu não carrego mais 4, 5 livros. Que Nem dá. pesa! Não, nem precisa pagar, que agora é 23 quilos. A gente tem que preferir levar uma roupinha para Eu, trocar. co- eu coloco no meu tablet, eu baixo os livros e tudo. Não é a mesma coisa, eu gosto do papel, eu gosto do cheirinho, eu gosto de anotar, eu gosto de marcar, mas isso vai ser considerado daqui a pouco um certo saudosismo, não é? Já, A gente sabe, já é, né? acho que já é, porque é coisa. Ah, eu gosto de papel de jornal, mas a gente sabe que é uma coisa que as pessoas hoje leem tudo, e até a questão ambiental também, né? A questão Também. ambiental, que a gente. Claro, ecologicamente a gente precisa pensar nisso. E quando você perguntou sobre a letra, olha, quando eu fiz meu vestibular, parte da nota de redação, e o meu primeiro vestibular foi para arquitetura. Eu fiz o curso de arquitetura na Federal, viu, Roberta? O vestibular, a redação, parte da nota, você ganhava um ponto se sua letra era bonita. Eu não sei se você é dessa época, mas assim, Na minha letra época, bonita. eu fiz a redação, mas eu não sei se a letra contava. Tá, agora eu não me lembro mais. Eu não Pois é. lembro mais. Contava. E assim, na minha contava. Hoje, não vale nada ter letra bonita. Agora, você tem que ter letra legível. É óbvio, É porque quem óbvio. vai corrigir a redação precisa conseguir entender seu texto. Só que eles liberaram, de uns 6 anos para cá, a letra de imprensa, a letra de forma. O aluno, ele pode fazer a redação com letra de forma, desde que a maiúscula seja diferenciada da minúscula por tamanho, ele está autorizado, porque ele precisa colocar uma letra legível. Essa aceitação, impensada há mais de uma década, tem a ver com essa evolução tecnológica. Claro. Hoje, nós escrevemos pouquíssimo. Quando a gente precisa escrever um pouco mais, a mão dói. Mas olha como antes nós só estudávamos debruçados em cadernos e em livros, E eu e passava, hoje não é mais assim. eu fazia o borrão e passava limpo. Acho que o povo não sabe mais É, estar limpo, né? Agora, outra coisa. É, você está me escutando bem? Estão perguntando. bem, tô sim. Tá. Outra coisa que eu queria saber, com relação, você acha que a redação futuramente vai ser digital? Vai, né? Pelo que eu estou vendo, Vai, vai, né? vai. Então, Ainda não é. Nem no Enem Digital é a única parte da prova que ainda é a tradicional. Mas a tendência é passar a ser digitada. redação digital. Agora eu queria falar um pouco, mudar um assunto, sair um pouco de Enem, etc. Ó, estamos dizendo, mas também tem trinite tanto tempo no celular. Tem sim. E tem Sim, muita. Eu, inclusive, tem sim, mesmo. eu tenho sim. Infelizmente, tudo tem seus prós e seus contras. E coisas da vida, mas a mudança que chegou, a gente não pode voltar atrás, né?
seria um retrocesso, a gente pensar Isso, assim. isso. Agora, eu queria saber, com relação a essa questão do gênero, que é uma coisa que está sendo muito colocada na língua portuguesa. E a gente vê muito na internet, especialmente por essa geração mais engajada, essa geração mais que quer essa questão do, do contexto do gênero, usar esse termo todes, com um X, que nem é todos, nem é todas, nem é nada. Enfim, isso não é a língua portuguesa ainda. E isso é aceito. Se você usar isso numa redação do Enem, por exemplo, pode ser usado. Se deve se usar isso no ambiente formal de trabalho, esse X, porque eu vejo políticos usando esse termo com X nas informações em tweets, etc e tal. Eu não sei se é para parecer simpático ou se realmente se deve usar esse termo. Eu queria a sua informação profissional, se esse termo com X existe. Olha só, eu vou dar, na verdade, a minha opinião, porque não há fatos ainda para que seja comprovado isso, como não está na nossa gramática, por exemplo. Só que a língua é um elemento vivo, e tudo que é vivo sofre modificação. Eu me lembro do meu avô falando assim para mim: Nanda, eu sou do tempo de farmácia com PH. Nós vivemos o tempo do trema que caiu nesse novo acordo ortográfico, não é? A língua é viva, a língua muda. Só que isso que você está falando, que nós chamamos de linguagem neutra, tem um objetivo que é um objetivo de tentar buscar uma certa empatia na comunicação, que eu acredito que já exista em um monte de pessoas. Porque, veja só, quando você, em lugar de colocar o O ou o O para o masculino e o A para o feminino, e troca pelo X, ou troca pelo E, todes, a menine, e menine, né? A menina ficou e menine, né? Isso tem um propósito de falar de um grupo que está tremendamente incomodado por não se reconhecer no gênero masculino ou no gênero feminino. Só que eles são um grupo. Eles ainda são uma minoria. Não é que a gente não vá considerar, porque se fosse um só, a gente precisava considerar, que dirá um grupo. A questão é que eu acho que isso partiu de sofrimento, Roberta. Pessoas que se sentiam agredidas por homofóbicos, ou por racistas, ou por pessoas extremamente preconceituosas, e que buscaram um caminho de se posicionar na sociedade com uma linguagem própria, dizendo: eu existo e mereço respeito. A questão é que essas pessoas, embora tivessem uma boa intenção, elas não observaram que elas excluíam outros grupos. Por exemplo, os surdos que leem lábios começaram a ficar confusos quando viam. Eles achavam que não conheciam aquela palavra. Entendi. Você entende? Então, o que eu acredito é: a linguagem neutra não vai pegar. E eu não digo isso porque você talvez esteja pensando que eu seja contra. De jeito nenhum. Eu não sou contra. Eu sou a favor de uma comunicação não violenta. Eu sou a favor e prego a comunicação da empatia. Eu, o tempo todo, educo meus alunos a evitarem termos como judiar, denegrir, fazer nas coxas. E eu entendo por que eles falam. Minha geração falava, meu avô e minha mãe falavam sem nenhuma má intenção. Hoje, quando a gente percebe qual é a origem da expressão, fazer nas coxas como um trabalho mal feito, judiar, remetendo ou ignorando o sofrimento do povo judeu. E se a gente tem outras palavras para substituir, por que não? Ok. Eu sou muito a favor da comunicação não violenta, só que essa linguagem neutra, ela vai ser considerada pela língua portuguesa, mas como objeto de estudo. Porque quem comanda a língua, Roberta, são os usuários. E na maioria, eles não vão aceitar. Porque é uma língua que pretende incluir determinado grupo, mas exclui outros.
E não é uma língua que tenha surgido naturalmente, porque a mudança na língua é uma mudança gradual e natural. Eu vou dar um exemplo para que as pessoas entendam, para não passar por uma questão do politicamente incorreto. Veja, o verbo assistir, ele tem várias regências. O médico assiste o doente, quando eu uso assistir no sentido de cuidar. Cuidar. Não é? Mas eu assisti ao filme, porque no sentido de ser telespectador e espectador, pede a preposição. Pois bem, ninguém mais usa eu assisti ao show, eu assisti ao filme. Pouquíssima gente acerta essa regência. Eu só digo assim, quando a pessoa não diz uau, eu corrijo. Eu tenho essa mania de corrigir, porque tem umas coisas que me dão agonia. Tipo, quando a pessoa diz assim, Recife no feminino, eu digo, o Recife, Recife é masculino. Isso eu digo com todos os meus estagiários que começam. Com muito orgulho, inclusive, né, Roberta? Mas, olha, sobre o verbo assistir. De vez em quando, William Bonner, no final do Jornal Nacional, ele saía com assista agora o capítulo. O William Bonner era uma pessoa extremamente preparada. É um usuário culto da língua. Ele reproduz o que as pessoas do nível linguístico dele passaram a usar. Isso acontece com tanta força, Roberta, que daqui a uns 5 anos os gramáticos vão rever essa regência. Não vão dizer que assistir ao filme está errado de jeito nenhum, mas vão dar a possibilidade de você colocar sem a preposição, considerando correta, porque a língua muda. A linguagem neutra só pegaria se ela tivesse nascido de uma forma natural. E foi se fosse por um grupo. Foi imposta. E o que é imposto não pega, Roberta. Simples assim. A gente vai estudar isso? Vai fazer parte, por exemplo, nos estudos de gramática, por exemplo, vai ter lá linguagem neutra, que muitas vezes usavam arroba no final, no lugar do artigo, ou como você muito bem disse, o X, ou o todes, mas vai ser objeto de estudo, porque não vai pegar. O que não pega não se estabelece na comunicação. Então, isso não tem nada a ver com preconceito. Ah, não pegou porque a população é preconceituosa. Não, é porque foi forçada. É porque foi forçada. E há uma comunicação que pode ser considerada neutra. Se você não quer falar o homem e a mulher, fale a pessoa. Fale o indivíduo. Né? Porque indivíduo é para homem e mulher, pessoa é para homem e mulher. A língua portuguesa dá essa possibilidade. Pois é. Outra pergunta que eu quero fazer. Por exemplo, tem palavras tipo presidente que designa homem e mulher, gerente, homem e mulher, estudante, homem e mulher. Aí vem a presidente Dilma e diz que não quer ser chamada de presidente, quer ser chamada de presidenta. É uma ofensa à língua portuguesa? Porque se chamar estudanta... Interessante sobre isso, Roberta, é que no momento que Dilma assumiu a presidência, eles reviram o manual de redação do governo brasileiro, porque há um manual de redação, certo? A questão é que nós nunca tivemos uma mulher antes de Dilma no poder. E não foi Dilma. É muito interessante isso. Pouquíssima gente sabe. Não foi uma determinação dela. A palavra presidenta já existe há muito tempo. O feminino de presidente, ele pode acontecer na língua portuguesa dentro da norma culta de duas formas. Ou pelo artigo, que eu acho mais bonitinho, ou presidente a presidente, ou pela terminação. O presidente a presidenta. Eu sei que você colocou aí gerente, estudante, mas pela etimologia, pela origem, porque a língua portuguesa tem as origens, lá a raiz do latim, do grego e tudo mais, presidente permite as duas possibilidades. É tão interessante isso, aí por que Dilma, que não foi Dilma, mas foi um consenso lá no Planalto, ela optou pela presidenta? Talvez orgulhosa de a primeira mulher ela ter utilizado a língua, mas ela usou com propriedade, porque já existia, não foi imposição. Quer ver uma outra situação que eu acho muito interessante para quem nos acompanha agora? A língua portuguesa oferece, às vezes, 2 caminhos corretos para a mesma palavra. Por exemplo, a presidente e a presidenta. Hidroelétrica ou hidrelétrica.
Por exemplo, Jogos Paraolímpicos ou Paralímpicos. A gente escutava risco de vida, e de repente começamos só a escutar risco de morte. As duas formas são certas. Risco de morte, porque você corre o risco de morrer. Risco de vida, porque sua vida está em risco. Mas por que de repente, em alguns veículos, a gente passou a escutar uma forma que a gente não ouvia? Por padrão, questão de elegância. Dizendo assim, olha, aqui nesse veículo, nós vamos usar risco de vida. Nós vamos usar hidrelétrica. Nós vamos usar paralímpicos. Nós vamos usar a presidente. Agora, se você trabalha na CHESF, e a CHESF tem lá no manual de redação do CHESFiano, se refere à sua empresa como hidrelétrica. Ah, mas eu posso usar hidroelétrica? Você pode, mas é um pedido nosso. Então, por padrão, por elegância, seguir um caminho. E isso fica aqui como sugestão. No mesmo texto, não, mesmo a língua portuguesa dizendo que as duas formas estão certas, no mesmo texto, padronize, porque você vai tornar o seu texto mais elegante. Outra coisa também, né? Intubar e entubar. As duas formas estão certas. Diga aí, professora, isso. Porque eu não aguento mais escrever. Aí o pessoal fica de jeito que é de outro, pelo amor de Deus, porque como as duas formas estão certas. Certo. Agora, no jargão de medicina, eles usam mais o in, com i. Com i, exatamente. Exatamente, porque tem muito a ver com introduzir, não é? Com introduzir. São coisas muito interessantes, mas eu acho tão importante a gente falar que em lugar de você pensar que o outro está errado, porque devem corrigir você o tempo todo, né? O tempo todo. Então, por exemplo, alguém teve um infarto. Infarto ou infarto, os dois estão certos. Então, antes de julgar que o outro está errado, dá uma pesquisadinha. Observa que às vezes, muitas vezes, há duas formas corretas de se comunicar. Aquele jeito estranho... Olha, Roberta, tem uma muito boa, muito boa. Eu dou muito treinamento. E muita gente, todo mundo escreve e-mail. Hoje, e-mail é uma correspondência extremamente comum no ambiente profissional. Eu vou falar aqui 3 equívocos e muita gente que está acompanhando vai pensar no e-mail que acabou de escrever agora no final da tarde. Você começa o e-mail e coloca lá, caro doutor Marconi, vírgula. Aí lá no meio escreve, segue anexo o planejamento mensal. E você finaliza dizendo, fico no aguardo. Todos os 3 estão errados. Vê, todo mundo usa. Por que caro, doutor Marconi, não é correto? Muita gente usa caro como se fosse sinônimo de prezado. Só que caro é querido. E se Marconi não é íntimo seu, você não chama de querido. Então era melhor prezado doutor Marconi ou só doutor Marconi. Mas muita gente não sabe disso. Acha caro, inclusive, mais formal. Mas não é. Caro é querido. Aí, no meio, coloca segue anexo o planejamento. Qual é o problema desse segue anexo? É a mesma coisa da hemorragia de sangue. Porque se está anexado, seguiu. Então, se a gente quer uma linguagem mais objetiva, escreva segue o planejamento ou anexo o planejamento. Mas não junte segue, envio, encaminho e mando com anexo e suas variáveis. E quando se despedir, não escreva fico no aguardo, porque você acabou de transformar aguardo num quartinho que você vai ficar lá esperando. O português de Portugal, ele usa fico ao aguardo. Ou então aguardo sua resposta. Mas é tão comum. E outra coisa, ninguém tem culpa de errar. Porque ninguém aprendeu a escrever e-mail em colégio nem em universidade. Ninguém aprendeu. Eu lembro, quando eu era pequena, a gente aprendia a fazer carta. Carta. Pois é. E é uma pena ter uma saudade das cartas. Endereçar a cartinha, não sei o quê. Mas hoje em dia, acho que e-mail ninguém aprendeu, realmente. Ó, salva lá, vai lá, vai ficar salva. Faltam 6 minutos. Eu ainda tenho algumas perguntas para fazer. Uma delas é sobre essa questão de... os políticos hoje têm que se dirigir muito assim, por essa questão de ser politicamente correto mesmo.
por exemplo, salvo a todos e a todas neste momento. Entendeu? Aqui as mulheres e aos homens. Não pode dizer todos mais como se fosse, que o todos é o masculino. Aí tem que falar homens e mulheres, senhoras e senhores. Antigamente era só senhores. O masculino, que eu aprendi assim, na minha geração, o masculino se sobrepunha a tudo e saudava a todos. Agora tem que se dizer todos e todas, eles e elas. Então, eu queria saber o que é correto. Eu posso dizer isso? Olá, estamos aqui a todos, se referindo a eles e elas. Ou fica feio para as mulheres, se eu não me refiro a eles e elas. Eu vejo os políticos, principalmente, né? Isso. Aqui, senhoras e senhores, eles e elas, advogados e advogadas, jornalistas não, porque a palavra é uma só, mas quando tem o masculino e o feminino, eles fazem questão de dizer os dois para dizer que estão sendo politicamente corretos. Olha, Sóstenes disse que acha isso muito chato. Cláudia diz todas e todos no curso de oratória ensino feminino primeiro. Mas deixa eu dizer, Cláudia, você está certíssima sobre se você vai começar uma palestra, vai cumprimentar um público e você tem essa preocupação aí, moderninha, de separar o feminino do masculino. Não é boa noite a todos e a todas, pelo contrário. Se é para separar, as mulheres sempre serão cumprimentadas primeiro. Então, boa noite a todas e a todos. Agora, eu acho isso particularmente desnecessário. Dizem que a língua portuguesa é machista, porque o masculino plural prevalece. Eu não me sinto menos mulher, eu não me sinto menos poderosa e eu não me sinto não cumprimentada quando alguém chega e diz boa noite a todos. Não sinto. Até porque, lá na origem mesmo do termo, havia 3 possibilidades, o O, o A e o E. Por isso que a linguagem neutra puxou aí esse todes, porque historicamente na língua tem o O para o masculino, o A para o feminino e o E para o neutro. Só que esse todos, o masculino plural, eu não acho, apesar de eu gostar da intenção, não da fala política, mas eu gosto da intenção das pessoas que se preocupam em trazer a importância da mulher em todos os cenários, Eu gosto dessa preocupação. Mas, sinceramente, Roberta, eu acho completamente desnecessário. Agora, se for usar, pelo menos cumprimento primeiro sempre as mulheres. Boa noite às advogadas e aos advogados presentes. Se bem que eu acho que cabe muito bem boa noite a todos os advogados presentes. Eu não acredito que nenhuma advogada devesse se sentir incomodada. Mas quem sou eu para vestir a pele do outro e dizer que não dói? Então, eu estou aqui para dizer apenas que, do ponto de vista da língua portuguesa formal, você pode usar o masculino plural, sim. Agora, se você quiser separar, desde que você coloque as mulheres em primeiro lugar, você vai estar certinho. Olha aí, deu uma aula, inclusive, de convenções, para a gente saber falar quando for falar em público. Agora, faltam 2 minutinhos e eu queria aquela dicasinha, exatamente, para quem precisa e não tem esse dom de falar em público. Aí chega aquele momento, ó, você vai precisar falar agora. Ou você vai ter que encarar agora uma câmerazinha, fazer uns stories, ou falar nesse momento, porque a gente está todo mundo obrigando a você a falar, né? Você vai ter que entrar nas redes sociais para falar de qualquer jeito, tarará, tarará. Que dica você daria para que as pessoas se desprendam? Porque está todo mundo, seu negócio tem que vender pela internet, tem que falar de todo jeito, tarará. Que dica você daria para que as pessoas se desprendam e tenham coragem de se comunicar? O maravilhoso Jairo Martiniano, que está aqui prestigiando, diz, vai com medo mesmo. E tem que ir mesmo, tem que se expor. E olha, não há mais um ambiente profissional que você não passe pela situação de precisar falar para um pequeno público, para uma pequena plateia, e muitas vezes nesse ambientezinho aqui virtual. Se você é muito tímido, se você é travado, meu conselho, treine. Apoie o celular, se não tiver um tripézinho, apoie o celular nos livros e grave a sua apresentação, exercite. Assista a sua apresentação com olhos críticos. Aquilo que você gostar, repita. Faça aquilo virar seu estilo. Aquilo que você não gostar, corrija. Observe o tom,
Observe o ritmo, porque se você tiver um tom muito lento, vai cansar. Se seu ritmo for muito acelerado, as pessoas não vão acompanhar. Ritmo, Observe o cenário. Hã? ritmo acelerado, eu. Também. Observe o cenário. Eu vou dar uma sugestão. Olha, Roberta, agora. Olha o cenário, a iluminação. Observe o enquadramento, a preocupação que ela tem de não deixar muito teto. Observe os detalhes no seu treino. Porque tem gente que fica assim, ó, Roberta. Um teto danado, né? Tem gente que fica assim, fica com a bochecha enorme. Coloque sempre a câmera na altura dos olhos ou um pouquinho acima para ficar um pouquinho alongado. E seja o melhor crítico da sua apresentação. E outra coisa, se perdoe. A gente gagueja, a gente às vezes fica nervoso. Se você falhar, ria de você mesmo, porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, ninguém é completo. Mas é preciso treinar, porque às vezes é desse treino que depende a sua imagem profissional. Eu acho que fazendo esse treino, e contando comigo, viu, Roberto? Eu quero ficar à disposição. Eu sou uma pessoa extremamente acessível. Pode me enviar dúvida, crítica, sugestão pelo direct. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Se eu souber, eu vou ajudar. Mas se a gente se unir, sobretudo as mulheres, em nome da sororidade, da empatia, do empoderamento. Eu gosto muito de uma frase que diz: mulher não é ilha, mulher é ponte. Nós estamos aqui para ajudar umas às outras, mas eu também incluo aqui os homens maravilhosos presentes que vieram nos prestigiar. E tantos maravilhosos. Agora, a Bárbara Travassos está dizendo assim, eu escondo o pijama, por isso que fica do pescoço para cima. Aí eu também faço esse truque às vezes. Às vezes eu boto só o carão assim, porque eu tô de pijama em casa, de camisola, com uma preguiça danada. Aí eu boto só a carinha assim. Ai, que maravilha. Pensa que eu tô arrumadinha assim? Tô não. A maioria das vezes tô de camisola. Eu não acredito, Roberta. Roberta, você acorda assim. Você é muito elegante. Já é seu perfil. Meu Deus do céu. Pijama, camisola pela casa, enrolada. Corre às vezes, vai entrar na rádio. Troca a camisa, corre, bota. Abafa, né, Bárbara? Abafa. Faz parte, faz parte. Não, mas é importante dizer e humanizar, porque a gente vê você sempre se apresentando com tanta perfeição, né? Acham que eu falo muito bem, mas olha, a gente trilhou um grande caminho para chegar a ficar confortável. E olhe, eu hoje, só de pensar que ia ser entrevistada por Roberta, borboletas no estômago, dá um nervosinho. Eu acho que esse nervoso é, sobretudo, respeito a quem vai nos ouvir. Porque se a gente for com toda a segurança do mundo, gente, não dá certo. A arrogância não combina com comunicação. Essa é a verdade. Pois eu também tremo, minha filha. Eu vi uma professora dessa que sabe tudo em português. Eu disse, vai que eu errei alguma concordância. Meu Deus do céu. Roberta, tem gente que diz assim, Fernanda, eu não quero escrever para você não, me dá teu telefone que eu vou te ligar. Vai que a gente... Olha, quando o corretor besteira. Erra, e quando eu posto o corretor erra, meu Deus do céu, a morta que eu fico, meu Deus, a vontade de se enterrar. Mas é assim mesmo. Acontece, mas acontece. Corretor ortográfico atrapalha a vida de muita gente. Eu cometo minhas falhas também. É aquilo que eu digo, ninguém é perfeito. Mas o legal é assim, eu vejo que é uma postura mais recente do jornalismo. Às vezes a correção vinha na outra edição, a errata. Agora não, às vezes na própria edição a pessoa, né, já corrige, já se desculpa. Gente, eu acho que dessa forma a gente mostra que não há perfeição. E que o caminho é sempre desejar aprender. O último conselho que eu tenho para dar, que eu acho que precisa ser repassado. A gente precisa ler mais. Mais leitura significa melhor comunicação, melhor o vocabulário e tudo. Não sei por quê, meu som está pouco baixo. Mas eu estou ouvindo bem. Chegamos ao final. Um beijo bem grande. Adorei essa live, adorei esse encontro. Foi muito bom. A gente já está marcando há muito tempo, mas veio a pandemia. Olha, beijo enorme. Gente, essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram. Vai estar no meu site disponível e também no canal do YouTube. Quem não conseguiu assistir, assista depois, que é uma aula de simpatia,
e de conhecimento. E de Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada. Foi um prazer enorme, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, amei.